Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje vamos falar sobre iniciação na Umbanda, iniciação com Orixá. Nós temos atendido, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, algumas pessoas que vêm em desequilíbrio psíquico, mediúnico, que estão trabalhando em casa, sozinhas, e têm na sua residência os assentamentos dos orixás, o que nós popularmente chamamos aqui de Orumalé, ou seja, tem as pedras ou os assentamentos sagrados dos orixás, e essas pessoas foram consagradas, digamos, tiveram outorga para trabalhar com os orixás, foram iniciadas através de um curso com iniciação, e pessoas que não têm vivência numa comunidade terreiro, não têm vivência numa casa de axé, num templo de Umbanda, e que se dizem iniciadas na Umbanda, inclusive para encaminhar, tratar espíritos sofredores em casa. Tratar espíritos sofredores, vamos por etapa. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, eu peço um pouco de paciência ao amigo, mas o assunto é de uma certa complexidade que a gente tem que detalhar melhor. Um vídeo anterior nós comentamos do processo de iniciação, quando o neófito busca a inconsciência, como se fosse uma mediunidade mais forte, e essa inconsciência, naquele determinado rito, naquele determinado processo iniciatório, ele não alcança essa inconsciência e se desilude. Ninguém disse para ele que ele não ficaria inconsciente, e nós comentávamos nesse vídeo que a inconsciência é muito rara e não existe mais. Vamos tentar comentar esse caso da pessoa que foi iniciada, se diz iniciada no orixá, tem assentamentos vibratórios em casa, trabalha em casa e diz que encaminha espíritos sofredores, e ela entra em desequilíbrio mediúnico, psíquico, a sua vida começa pela lei de afinidade, não ir bem, às vezes no campo da saúde. O que está havendo? Vamos tentar comentar assim, por etapas. Encaminhamento de espíritos sofredores, os ditos eguns e quiumbas, com a segurança e a profundidade que nós entendemos que tem que ter esse tipo de trabalho mediúnico, nós não encontramos doutrina melhor que a doutrina dos espíritos, uma escola de médios, um centro espírita, que exige no mínimo 5 anos, as escolas de médios aí dos centros pertencentes às federações estão exigindo 5 a 6 anos de regularidade do estudante, ali, do médio iniciante, e somente a partir do 3º ano ele pode começar a fazer parte dos trabalhos mediúnicos, gradativamente. A Umbanda tem o seu modo peculiar de encaminhar espíritos sofredores, que também é válido, que não dão ênfase maior à doutrinação como nos centros espíritas. Mas em termos de preparo, no campo do conhecimento, da mediunidade, dos processos de indução mental, né, de influenciações que se dão no campo dos pensamentos que interferem na nossa conduta, sem dúvida nenhuma o Espiritismo, ele até hoje é a doutrina que melhor nos prepara e nos orienta nesse sentido. Bom, a questão de você encaminhar o orixá, ser consagrado no orixá, nós entendemos que isso tem que se dar com a vivência numa comunidade. A valência da iniciação, ela só tem valor prático se associado à vivência numa egrégora. Depois eu vou comentar a questão da importância da formação da egrégora para que o processo, que o rito de iniciação tenha valor dentro de um templo. A egrégora, ela é necessária para que os espíritos amparadores, seja que filosofia for ou doutrina, maçonaria, Rosa Cruz, filosofias iniciáticas, as religiões afro-brasileiras, Umbanda e outras que também possam lidar com mediunidade, a união de pensamentos incomuns, organizados, uniformizados pelo rito, ela nos leva a uma elevação do padrão psíquico, mental, emocional, e a partir daí os espíritos se rebaixam e conseguem se amparar, se apoiar nessa egrégora para se fazerem manifestar.
A ativação do campo de força do orixá, ela requer, além do impulso, da intenção mental do médium que está ali, tentando dinamizar essas energias, essas vibrações no seu duplo etéreo, com repercussão no mundo astral, requer o apoio dos benfeitores, dos espíritos que têm maior poder de movimentação dessas energias no plano espiritual. E sem a formação da egrégora, nós sozinhos, não se torna praticamente impossível isso aí, porque não tem ser humano encarnado sozinho que tem esse poder. Eu lembro sempre de Jesus, que antes dele começar com seus processos de cura, de desobsessão, de expulsar demônios, ele foi buscar primeiro os 12 apóstolos, e só então ele começou suas preleções, o uso da palavra, seus processos de cura. Mas ele já tinha os 12, e nos 12 tinha médios de apoio, tinha médios de doação de ectoplasma, se formava uma egrégora em torno de Jesus. Reflitamos sobre isso. Se um mestre dos mestres foi buscar um grupo, imagine nós tentar apagar um incêndio, uma andorinha tentar apagar um incêndio sozinha. Um verdadeiro iniciado, na nossa humilde opinião, um verdadeiro iniciado com os orixás na Umbanda, tem uma conduta ilibada de sempre fazer ao outro o que gostaria que fizesse a si mesmo, tendo consciência da interconexão que existe entre os membros de uma comunidade terreiro. Nós aprendemos numa comunidade terreiro que tudo aquilo que nós fizermos a nós mesmos e que for em benefício também do outro, a comunidade ganha e a egrégora se fortalece. Ter ordens e direitos de trabalho junto aos pontos de força dos orixás e da natureza que representam os orixás, essas ordens e direitos de trabalho são fixadas no perispírito e no corpo mental do médium antes da sua encarnação. Ele já vem sensibilizado para isso. E essa outorga não é dada por ninguém da terra. É os mestres espirituais que dão essa outorga no mundo espiritual antes do médium encarnar. Hoje a gente se criou assim uma certa grife. Se você é iniciado com fulano de tal ou ciclano, você teve a outorga do fulano de tal ou ciclano, então você tem esse poder e você mesmo pode trabalhar sozinho. Isso é ilusão. Nós, em 40 anos de mediunidade, dentro da vivência de Umbanda, nós não observamos isso. Médiuns sozinhos, em situações pontuais, emergenciais, se houver necessidade da incorporação, o caboclo, o pai velho, o Exu vão se manifestar, mas são situações emergenciais muito pontuais, porque eles têm outros recursos, desdobramento durante o sono físico, eles têm outros recursos fluídicos e de magnetização, que eles podem atuar sem necessariamente fazer com que o médium incorpore fora de hora, até porque a incorporação exige a egrégora, a formação dessa egrégora que se dá dentro da vivência do templo, com um dirigente que orienta, que é um facilitador, processo de iniciação que acontece nos ritos e liturgias aplicadas. Essa outorga que o médium traz no seu perispírito, ela vai ter que ser ativada num determinado momento na presente encarnação. Isso pode se dar num rito propiciatório, com uma entidade de fato e direito manifestada num dirigente ou num sacerdote, numa egrégora constituída de uma comunidade axé, numa comunidade terreiro dentro da Umbanda. Nós não acreditamos que essa ligação possa ser feita com a pessoa sozinha, trabalhando sozinha, sem nunca ter vivenciado uma comunidade, uma egrégora dentro de um templo, porque a mediunidade e esse poder que é dado de ativação da energia, da vibração do orixá, ele faz a ligação entre o plano terra, que seria o Aie, e o plano espiritual, que é o Orum. E nós temos que ter muita humildade com isso, porque a responsabilidade que envolve uma ativação e uma desativação desses campos de força, encaminhamento de espíritos sofredores, que se dão, por exemplo, dentro de
uma ingira, de uma sessão prática de Umbanda, requer descargas energéticas ou fluídicas que só podem ser realizadas dentro do templo, dentro do terreiro, e não em residências. Então ali tem campos de forças específicos, pontos de descargas, elementos, espíritos falangeiros especializados na movimentação desses fluidos, alinhados por tarefas, por orixá, que movimentam todos esses fluidos, encaminham espíritos sofredores dentro de um processo de movimentação para onde eles têm que ir. Uns vão para estações transitórias, outros são recolhidos para hospitais no mundo espirituais, e outros voltam para as encruzilhadas vibratórias por ainda não terem uma consciência mínima necessária para serem socorridos. Eles vão ter que aguardar um pouco mais. Temos que deixar bem claro que existe no mundo espiritual zeladores astrais, existe uma hierarquia, existe uma organização, um comando, uma disciplina dessas vibrações que elas têm como objetivo nos levar ao equilíbrio, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Existem zeladores astrais que vigiam e guardam os campos de forças dos orixás para que esse médium iniciado, que tem essa outorga antes de reencarnar, não distorça suas ordens de direito de trabalho, objetivando sempre o bem coletivo, ou seja, sempre que o individual do médium falar mais alto e ele começar a distorcer essas ordens de direito de trabalho, existem zeladores astrais que vão interferir. Essas ordens de direito de trabalho podem ser retiradas a qualquer tempo, pois não pertencem ao médium, notadamente quando o médium se desvia do caminho reto e justo frente à comunidade, distorcendo e sendo causador de efeitos negativos pela magia gerada, desrespeitando o livre-arbítrio e o merecimento dentro da lei maior de causa e efeito que rege a harmonia energética das coletividades, desde que todo efeito tem uma causa geradora. Nesses casos, pode haver um efeito de retorno e esse médium entrar num processo de obsessão, levando ele a uma fadiga fluídica, mediúnica e um processo de embotamento psíquico e até de subjugação espiritual a esse obsessor. O que nós temos observado é que essas pessoas que trabalham sozinhas, que confiaram muitas vezes de forma inocente, e de inocentes o umbral inferior está cheio, confiaram em determinados iniciadores que deram esses cursos, com iniciação. Não temos nada contra cursos, acho que a busca do autoconhecimento plenamente válido, nós incentivamos, mas a questão da iniciação, eles acabam, em vez de estarem entronizados com o orixá, eles acabam amalgamados com o obsessor, e o obsessor se alimenta daqueles campos de força e acaba realmente habitando ali a casa, ficando ali, usufruindo dos fluidos, do psiquismo do médium. Depois, para se libertar disso, é um processo bem complicado. Para nós encerrarmos, para esse vídeo não ficar longo demais, já nos estendemos um pouco, queria dizer o seguinte, que mesmo iniciado em ritos externos, somente a vivência prática com o tempo traz a valência junto aos orixás para que a iniciação tenha efeito e tenha valia. Um verdadeiro adepto com os orixás, ele com o tempo se torna mestre de si mesmo, no sentido que, com a sua humildade, com a sua vivência contínua dentro da comunidade, dentro da sua egrégora, dentro do seu terreiro, respeitando a hierarquia, servindo junto com os orixás e com os falangeiros ao próximo, ele vai conquistando sua independência de dentro para fora e tornando-se potencialmente uma consciência melhor, vindo de encontro àquilo que Jesus dizia: vós sois deuses. Lembrando que Jesus nunca atuou sozinho. Jesus foi iniciado por João Batista junto ao Rio Jordão, num rito propiciatório que abriu o seu ouriço coronário para que ele estivesse em sintonia com o alto, com o Espírito Santo e com os orixás, que são aspectos que são similares ao poder de concretização, de realização do Espírito Santo, que vem de desdobramento de Olodumare e de Olorum, do Criador.
Jesus nunca atuou sozinho, foi buscar os 12 apóstolos para formar a sua comunidade de iniciação, e a partir daí, junto com esses 12, ele se apoiou na formação de uma egrégora para que os anjos, os guardiões, pudessem atuar. Reflitamos sobre isso, meu irmão, sobre o nosso senso de urgência da gente fazer um curso rápido e se dizer iniciado, consagrado com o toga, com os orixás, e sem termos a vivência num templo, numa comunidade de terreiro, com um dirigente que nos conduz, que nos orienta e que nos facilita para que nós concretizemos em nós as iniciações ritualizadas. Nosso Saravá Fraterno, esperamos humildemente ter agradecido um pouquinho essa questão da banalização das iniciações, que ao nosso ver está muito sério, está por demais banalizado a iniciação na Umbanda e com os orixás. Nosso Saravá Fraterno, até a nossa próxima oportunidade, se os orixás assim o permitirem.